Olá, meus caros, vamos ao quadro Tirando a Dúvida e nessa oportunidade nós vamos falar sobre algo muito interessante que é sobre o pastor que comete algum adultério, se ele pode então exercer a função pastoral. Isso veio como sugestão de uma pergunta de alguém inscrito aí no canal que nos acompanha e que sempre está se manifestando em mensagem. Eu vou até ler a pergunta e falar o nome da pessoa, obviamente. Que foi a V. Moraes, que perguntou: o homem que se divorcia por motivo de adultério e se casa novamente, ele pode pastorear ou pastorear uma igreja? Bom, vamos ver na Bíblia. E aqui cabe destacar o seguinte, que o motivo de adultério fora ele mesmo que cometeu a infidelidade conjugal. Se ele foi vítima, aí cabe uma ressalva, porque é o configurar aquilo que eu falei naquele vídeo anterior, a cláusula de exceção. Porque o sujeito que foi enganado, ele acabou se divorciando, porque pode dar, por conta da infidelidade conjugal da sua parceira, essa possibilidade, e aí pode casar novamente. E há os que não dizem isto porque tem medo, né, da verdade. São bastante ortodoxos e até contraditórios. A Bíblia não veda nesse sentido. Agora, o sujeito que cometeu a infidelidade conjugal e permanecer no cargo é bem estranho. Inclusive, isso ocorreu algumas vezes no ministério ao qual eu pertencia e eu sempre fui um sujeito veementemente contra, né? Sempre estive contra isto. Mas eles faziam vista grossa. E era pessoas cabeça, não só pastor, como evangelista, que poderia até ser configurado como um missionário, que pregava para fora e tal, que estava em adultério, continuava estando e pregando, né? Já um caso muito mais grave, porque nem foi revelado para a igreja, nem confessou seus pecados. Diferente de um outro que confessa que adulterou e separa e casa novamente, pastoreia uma igreja. Também tem que analisar sobre esse ponto. Mas vamos à Bíblia, porque a Bíblia é a resposta para tudo. Eu destaquei aqui 10 motivos para que um pastor que cometeu infidelidade conjugal, não que sofreu, não possa exercer, então, pastorado de uma igreja. Isso é bíblico. Nós vamos para os versículos chaves que estão lá em Timóteo. Paulo fala a seu filho na fé, Timóteo. Em 1 Timóteo 4,12, nós já vemos aí o primeiro motivo pelo qual o pastor que cometeu adultério não pode pastorar uma igreja. Seja se ele de fato casou ou não casou. Também tem esta, né? Porque a Bíblia é clara nisso. Então, 1 Timóteo 4,12, que nos diz o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Então, tudo é o exemplo. Paulo está recomendando ao seu filho na fé dar exemplo. Como é que um sujeito pode exortar alguém ou dar o exemplo até mesmo para os seus familiares se ele não segue a palavra de Deus? Então já é o primeiro motivo. Em 1 Coríntios 3,15, a gente nem precisa ler, Paulo fala para nós sermos os imitadores dele como ele é de Cristo. E lembrando quando eu já disse, até mesmo naquele vídeo, que Deus odeia o divórcio. Está em Malaquias 2,16. Então, Deus odeia o divórcio, não quer que haja o rompimento do casamento. Se houver, é especialmente para aquele que foi enganado ou aquela que foi enganada. E quando o sujeito comete, né, por de fato egocentrismo, já diria, e também por conta do desejo, apetite desordenado sexual, este não pode de maneira alguma exercer o pastorado por conta desse primeiro motivo aí, ó, o exemplo.
tá? Inclusive em Hebreus, nós vamos ler Hebreus 13, fala também dos pastores, né? Hebreus 13, 7. E isso é poucamente pregado na igreja, né? Diz o seguinte: lembrai-vos dos vossos pastores que falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Ou seja, o exemplo. Como é que você vai olhar para um pastor, se espelhar nele, se ele está mal das pernas, vamos dizer assim, se ele não é um bom regente da sua própria família? Depois eu vou chegar em outros pontos muito mais destacáveis, importantes, que vão falar referente à questão da família, né? Dele ser o pai e representante da família e também da igreja. Então, não dá exemplo, não dá. Um jovem que está recém-convertido, que quer casar, olha para ele, o sujeito adulterou, então eu posso continuar aqui nas minhas fornicações, prostituições e tal. Esse recado que ele manda, né? Indiretamente ou diretamente. Bom, segundo motivo, não é mais irrepreensível. Ou seja, as pessoas podem chegar perto dele: olha, quem és tu para estar me repreendendo, seu adúltero? Quem és tu para estar me repreendendo, seu prostituto? Uma coisa é a pessoa fazer lá no mundo, cabe também aqui a ressalva. Uma outra, ela já conhecer a verdade, ser pastora ou pastor e fazer. Isso é muito mais grave, tá? Vamos a 1 Timóteo 3,2, que nos diz o seguinte: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. O bispo também pode ser presbítero, pode ser pastor, que também é interpretado, e até mesmo diácono. Marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então, ele não pode ser repreensível. Ele tem que ser também marido de uma só mulher. E ele tem, inclusive esse é o terceiro motivo, depois eu vou falar mais referente. Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, tem que então dar o exemplo para poder ensinar. Está muito claro aqui o texto. Vamos lá, ainda tem outros versículos que nós vamos ler também, que está em Timóteo 5,7. Manda, pois, essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Os anciãos, porque a palavra presbítero quer dizer anciãos, os mais experientes da igreja. Os diáconos quer dizer aqueles que servem. E os bispos podem ser ou servir aqueles que ungem, ou coisa relativa até mesmo a presbítero e a diácono, tá? Então está dizendo para eles serem irrepreensíveis. E também 6,4 de 1 Timóteo diz o seguinte: é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nasce inveja, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Então aqui está falando referente à questão de não ser humilde, de ter soberba, tá? Então é necessário o sujeito ser irrepreensível. Inclusive Jesus vem buscar quem? Uma igreja santa e irrepreensível. A questão do irrepreensível não é necessariamente você não poder pecar. Você pode até pecar, você pode até, de fato, fazer algumas coisas, pode, entre aspas, estou dizendo, se vacilar, Deus vai perdoar. Esse pastor que cometeu adultério, se arrepender, Deus pode perdoar. Agora, ele jamais pode exercer o cargo de pastor. Cargo esse de uma igreja que tem que dar o exemplo segundo a Bíblia Sagrada. Uma coisa é ensinar, outra coisa é comandar. Ensinar, qualquer um pode ensinar, até mesmo aquele que cometeu erros. Ou, se ele se arrepender, ele começar a pregar sobre o quão danoso é o adultério, o quão pernicioso, e por aí em diante. Aí sim. Agora, pastorar dá um mau exemplo, tá? Depois eu vou contar, inclusive, um caso que sucedeu aí, que não tem muito nada a ver até mesmo com adultério, mas que o sujeito até hoje é mal lembrado, não é bem quisto em igreja. Tem a ver até mesmo com essa questão do irrepreensível. Bom, o terceiro motivo, não é mais marido de uma mulher só. Acabamos de ler aqui, né? É 1 Timóteo 3,2. Marido de uma mulher só, não é? E aqui, obviamente, o marido de uma mulher só
encaixa também aquele que é viúvo, né? Ah, ele já está no segundo casamento, mas aí é permitido. Ele está na viuvez, então não tem problema. O marido de uma mulher só enquanto estiver vivo, tá? É nesse aspecto, nesse sentido. E aí ainda tem a exceção à regra no sentido de ela abandonar ele, ou naquelas regras que eu falei daquele vídeo anterior, né? Ele não ser culpado de ter cometido a infidelidade conjugal, não foi ele que abandonou o lar, não foi ele que espancou ou brigou com ela, coisa nesse sentido. Agora, nós estamos falando aqui o caso típico e clássico de pastor que realmente cometeu a infidelidade conjugal e quer pastorear, tá? Vamos lá. Então já lembro 1 Timóteo 3:2, ainda tem 1 Timóteo 5:9, que nos diz: nunca seja inscrita nunca seja inscrita viúva com menores de 60 anos, e só que tem sido mulher de um marido só. Inclusive aqui fala da questão das viúvas, né? Para receber então os mantimentos. Tanto a mulher também é só de um marido só. 1 Timóteo 3:1 também que fala. Essa é uma palavra fiel, já lemos até. Se alguém deseja o episcopado, não, essa não lemos. O episcopado, excelente obra deseja. Excelente obra deseja, mas tem que fazer por onde, né? Quarto motivo, não tem mais autoridade para orientar nem para aconselhar. É verdade, isso é verdade. Me perdoando os efeitos externos aí, porque não tem outro local para gravar, então você vai ver algum barulho ou escutar, né? Vamos então ao quarto, não tem mais autoridade para orientar, aconselhar. O versículo básico a isto é São Mateus 7:5, que nos diz o seguinte: hipócrita, tira a primeira trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ele vira um hipócrita. Que autoridade ele tem para dizer: olha, você, jovem, não pode fornicar, não pode adulterar? Ele vai dizer: sai daí, seu adúltero, sou hipócrita. Não tem como. E aqui eu já conto até um caso que ocorreu aqui na região de um presbítero, mas só que ele cometeu isso no início da fé dele, quando ele era jovem, estava na mocidade e começando a ser obreiro, mas ele era casado, ele adulterou e foi viver com a outra mulher, mas ele não era mais pastor, não era nada, ele até saiu da igreja. Aí mais tarde ele rompeu esse relacionamento, voltou para a igreja, porque a mulher permaneceu na igreja, voltou o casamento com ela, mas até hoje ele é mal visto. E quando ele dava os cajados deles, entre aspas, as pregações, todo mundo falava: quem é esse sujeito para estar falando dos jovens? Olha o que ele fez na juventude dele. Entende a questão da questão de ser irrepreensível? Né? A questão do exemplo? É por conta disso, né? Ele vai sofrer. Mas isso ainda são pontos, vamos dizer assim, bem irrelevantes ou brandos, sem coisa mais grave. Como eu já disse aqui, que a Bíblia é clara na questão de ter só um marido, de dar o exemplo à família e por aí em diante. Vamos lá, porque tem mais motivos. Um outro. E esse é um principal. 5. Ele contradiz a própria palavra de Deus ou as próprias palavras que ele prega. Se você for lá em 1 Coríntios 3:13, fala sobre algo, né? 3:13 de 1 Coríntios, e também no versículo 15, que nos vai dizer o seguinte. Então, temos que atentar exatamente para o que diz a palavra, né? 1 13:15. A obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Tá? Aqui está falando referente às dissensões e brigas na igreja de Coríntios e refere-se à questão de ter uma obra aprovada por Deus ou não. Né? Ele pode ter salvação, se arrepender, nós não estamos questionando isso, estamos questionando a questão do cargo, como já disse no início. Então, ele tem a reprovação. E assim sendo, ele tem que ser humilde para reconhecer isso, não pode exercer o cargo. O segundo ponto, que está lá, inclusive em Êxodo, no capítulo 23 e no versículo 2, que vai falar referente à lei ou até mesmo
o cargo, né, não o cargo de presbítero, de pastor, porque não existia na época, era só de sacerdote. Mas vai falar algo interessante. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem nenhuma demanda falarás, tomando parte com o maior número para torcer o direito. Ou seja, a questão do testemunho. O sujeito tem que fazer valer o testemunho de ser filho de Deus, de ser um pastor. Que testemunho que ele está dando, né? A Bíblia diz para nós sermos testemunhas de Deus. Então, ele está contradizendo a palavra, não está dando bom testemunho da palavra. E isso tudo é muito grave. Tá? Esse é um outro motivo. O sexto, ele desonra o gesto prudente de verdadeiramente um homem de Deus que é casado, pois fracassou no casamento. E o fracassar no casamento não é uma briguinha, não é algum, vamos dizer assim, motivo fútil que fez a pessoa dar um pause, né? Dar uma saída e depois voltar. É a questão mesmo da infidelidade conjugal, né? Então, Lucas 17:10, que nos diz o seguinte: assim também vós, quando fizeres tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Falhou nesse sentido, porque ele, além de não fazer nada mais do que a sua obrigação, ainda quebra a obrigação. Esse é o grande problema. Não fez nada a mais para manter o casamento, para dar o bom testemunho, para dar bom testemunho inclusive para os seus, da sua própria família. E isso tem que ser levado em consideração. Bom, vamos ao sétimo motivo. Ele destruiu o modelo de compromisso indissolúvel entre Cristo e a igreja. Você já deve ter ouvido, né, falar que Jesus disse que ele está casado com a igreja e que ele seria o marido, a igreja a esposa, e assim o marido tem que ter, então, aquele modelo. Bom, vamos ler o versículo que é mais claro referente a isso. 22 de Efésios 23. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. E vós, maridos, vamos até aí mais adiante, 25, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Ou seja, ele quebrou o pacto de um casamento sólido. Ele desrespeitou a mulher, ele não amou a sua mulher, ele enganou, quebrou então o modelo, o paradigma que Cristo colocou. Isso também é muito grave. Principalmente, como estou dizendo aqui, o sujeito está na igreja e é pastor, estou falando daquele que é do mundo, né? E também não no caso daquele que é enganado pela esposa. Vamos lá, o oitavo motivo. Ele não pode celebrar casamentos até que ou ele volte para sua esposa, reconcilie, ou ela venha a falecer. Porque a realidade é que, segundo o que Jesus disse, ele está em adultério. O que Jesus disse? Todo aquele que, não sendo por conta de prostituição, casar com outra, comete adultério, e assim como a repudiada e aquela que casou com ele. A repudiada lê-se, né, ou repudiado lê-se, aquele que não é a parte inocente. Então veja só, está em pecado mesmo. Então vamos lá, Romanos 7:2-4. Romanos 7:2-4, vamos ler. E, aliás, vamos já aproveitar que eu estou em Coríntios, vamos ler 1 Coríntios 7:39, depois a gente vai para Romanos. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor, tá? Agora vamos aos Romanos 7,
2:4, que nos diz o seguinte. Eu até li naquele outro vídeo, né? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas o morto marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamado, ou chamada, né, também adúltera, se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então ele não pode, como é que ele pode celebrar um casamento se ele está em adultério? Que recado ele passa? Que bênçãos de Deus ele passa, né? Porque tem aquela cerimônia de, então, abençoar o casal, que bênção que ele pode passar se ele está em adultério? Ou, no caso, ele está já no segundo casamento e foi ele o causador do primeiro relacionamento. E como eu disse até no início, teve um caso conhecido que é muito mais pior. Um sujeito está em adultério e não revelou para a igreja, todo mundo sabia. E continuava como se nada tivesse ocorrido, sendo presbítero, pregando, ungindo, celebrando casamentos, celebrando batismo. Eu pergunto, que bênção de Deus estava sobre a sua vida? Para os ignorantes, aqueles que não sabiam do que ocorria com aquele sujeito, o que ele estava fazendo, Deus até perdoa o tempo da ignorância, poderia até abençoar tanto o casamento como o batismo, ministrados por ele. Mas aqueles que sabiam não tinham bênção de modo algum. Então, esse caso é muito mais grave do que aquele que de fato todo mundo já sabe. Não, ele separou, ele fez errado, adulterou, separou e casou novamente. Também tem esse ponto, né? Nono motivo, ele está contribuindo para a degeneração dos padrões familiares. É claro, isso é claro, que ele tem que dar exemplo para a família, né? Nós temos um versículo lá em Salmos, tem outro, parece que é em Timóteo, que fala sobre isso. Eu já vou ler. Primeiro vamos esse de Salmos 11:3. Já estou indo para a conclusão, porque são 10 motivos, já estamos no 9. 11:3, que diz: na verdade, o que já os fundamentos se transtornam, o que pode fazer o justo? Ou seja, o justo tem que dar bom exemplo. Vamos àquele versículo lá que eu falei referente a ele dá exemplo para os familiares, né? E isso é muito importante. Vamos lá. 1 Timóteo 3, vamos ler do 3 até o 10, que nos diz o seguinte: não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, equilibrado, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Ele tem que ser o pai de família, ele tem que dar o exemplo. E como é que ele vai dar exemplo para a família ou para os seus filhos se ele cometeu adultério? O próprio filho pode o acusar. É só para você ter isso em mente. E fora as brigas que vão ocorrer por conta se desse fruto de adultério ou de novo casamento tiver outros filhos e coisas dessa natureza, né? Porque uma coisa é da viuvez, outra coisa é de algo de infidelidade conjugal, né? Algo realizado por infidelidade conjugal. Bom, porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Essa é a grande verdade. Não neófito, ou seja, não ignorante, para que ensoberbecer ou não buscador de informações, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muitos vinhos, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em pura consciência. E também esses sejam primeiros provados e depois sirvam, se forem irrepreensíveis, ou seja, para fazer teste, prova com eles também, para ver se eles estão aptos para o exercício do episcopado. E assim, quando um sujeito peca e continua ou no erro e não é revelado, ou quando ele dá esse mau testemunho, então já quebra até mesmo esse princípio ou versículo que acabamos de ler agora. E o 10º motivo é exatamente isso que eu estou falando. O sujeito não é humilde, ele é soberbo, conforme está descrito em Provérbios 16:18, que
a soberba precede a ruína, e eles caem da graça de Deus e tal. Por quê? Como naquele caso daquele presbítero, eles não se humilham. Não, tá tudo bem, Deus está perdoando, eu estou em adultério, mas Deus está perdoando. Aí o sujeito lá, não, eu me separei, tal, mas Deus está perdoando, Deus é comigo, tem um ministério. Tem essa questão da soberba também. E que tem outro versículo que a gente vai ler também, que está em 1 Coríntios 10, 12, que nos diz o seguinte: aquele, pois, que cuide está em pé, olhe, não caia. Aí vem o versículo 13, né? Não vem sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Se eles fossem vigilantes, eles tinham de fato vencido a tentação, vencido tudo. Porque o Senhor dá força, sim, para vencer todas as dificuldades. Tá? Então, em suma, trouxemos aí os 10 motivos pelos quais um pastor que cometeu adultério ou infidelidade conjugal não pode exercer o pastorado dentro de uma igreja. A não ser que essa igreja é bem liberal, não tem muitos fundamentos e tal. Nós vemos aí até o caso do Caio Fábio, né? O Caio Fábio cometeu o adultério, ele mesmo confessou, não quis mais continuar com as coisas que ele poderia, ela ia aceitar, ele já até falou isso. Tem vários casos assim que a esposa aceita, ou seja, perdoa ele e ele não quer voltar e caiu, e melhor dizendo, casou com outra esposa. E aí tem o ministério, né? Pode ser um ministério de restaurar pessoas? Pode. Eu já disse naquele vídeo que Deus pode salvar, mas vai ter muitas tribulações na carne. Pode configurar até aquilo que o apóstolo Paulo disse, entregar a carne do sujeito a Satanás para que a alma seja salva. Ele falou isso lembrando naquele caso que houve um incesto na igreja de Coríntios. O filho estava copulando com a madrasta. Isso ali era abominável. E né? E outra coisa a ser dita. Uma coisa é pastorar, outra coisa é ensinar. Ensinar, qualquer um pode ensinar. Como já disse, até o sujeito pode ensinar através do seu erro, quando ele reconsidera o seu erro, quando ele não é soberbo mais. Porque se o sujeito está no novo casamento, após uma infidelidade, a esposa está morta, não tem mais problema. Ou se ele pega e dissolve esse segundo casamento e vive como solteiro, ou até queira voltar para a esposa, também não tem problema. Se o sujeito estava no adultério, abandonou e ou fica solteiro ou volta para a esposa, não tem problema. Isso bem claro. E se ele também não foi o culpado do adultério e está separado, ou vivendo solteiro, ou até mesmo querendo casar, também não tem problema. Porque ele não foi culpado. Agora, sim, o sujeito que é soberbo, que não pensa de fato em Deus, que não tem temor ao Senhor, que adultera, que acha que Deus está com ele, ainda continua pregando, como disse naquele caso, nem revela a igreja, fica tudo tapado, vamos dizer, assim como tentou fazer Davi, mas esse sujeito, inclusive, que eu estou citando aqui, ele já nem está mais naquele ministério ao qual pertencia, já foi revelado tudo também, mais tarde, mas ele continuou bastante tempo. Foi quase o caso de Davi, que tentou esconder o adultério com Batseba, e aí tentou fazer com que desse certo, que Urias pensasse que o filho era dele, aí viu que não ia dar, matou até o seu próprio amigo, E no fundo, tudo foi descoberto, porque para Deus nada fica oculto, e ele sofreu todas as consequências, a ponto de ele dizer: contra ti, Senhor, pequei, só contra ti pequei. Então, Davi se humilhou. Davi poderia ter restaurado a bênção, Deus restaurado a bênção sobre ele. E ele depois serviu para dar o exemplo, para pregar contra essa má prática, porque teve consequências. Nesse sentido, eu entendo como testemunho, como ensino, que o sujeito pode, desde que, claro, ele não concorde com a prática dele, que ele se arrependa. Agora, o camarada não se arrepende, então, de fato, fica bem complicado. Em síntese, é isso. A grande questão é arrepender-se. E uma outra oportunidade, eu falei sobre a questão de todo mundo ser pastor, mas não com aquele viés de um cargo eclesiástico, mas sim no sentido de pastor cuidar do próximo, amar o próximo a si mesmo. Isso aí também pode, não tem problema nenhum. Estou falando no âmbito de uma igreja,
onde tem os cargos eclesiásticos e tal, como foi feita a pergunta, nesse sentido, à luz do evangelho da igreja primitiva, esse sujeito não ia ser aceito de jeito maneira, a não ser que se humilhasse, ele fizesse uma espécie de prova para ver se realmente ele se humilhou, para ver se de fato ele ia voltar para a esposa, ou ia ficar solteiro, ou se ele não era o culpado da infidelidade, né? E aí ia se passar até por uma espécie de quarentena para ver. Teria tudo isso que eu estou falando aqui ocorrido lá na igreja primitiva para provar novamente o ministério de um sujeito pastor, né? Talvez com a própria nomenclatura de pastor, talvez nem passasse, talvez seria apenas um auxiliar, um ajudador, ou fazer parte de outras atividades da igreja. Inclusive, para encerrar, na igreja que eu pertencia, no seu próprio regulamento interno, dizia o seguinte: para ser pastor tinha que ser casado. Eu, solteiro, jamais poderia chegar ao cargo de pastor, o máximo diácono, e agora atualmente estão até mesmo deixando para ser presbítero, aprovando, mas o máximo isso. Pastor tinha que ser casado, tinha que ter uma reputação ilibada, tinha que ter no mínimo 8 a 10 anos de convertido, ou já de obreiro, melhor dizendo. Tinha toda, então, uma fundamentação e requisitos. E é isso que boa parte das igrejas um pouco mais sérias fazem, tá? Ok? Então, respondida essa pergunta, até vamos ler para encerrar aquele versículo que Jesus fala sobre o adultério, né? Que é muito divergente, que muitos chegam a ser até exagerados por demais, ao ponto de não considerar até mesmo o sujeito que não foi enganado, que foi enganado, como não tendo a possibilidade de casar. São Mateus 19, 9, que diz: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com a outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Aqui a questão da repudiada que comete adultério ou seria também o motivo da prostituição. Por exemplo, o sujeito separou dela ou repudiou ela porque teve um motivo da infidelidade conjugal. Então, aquele que casasse com aquela que foi repudiada da maneira da infidelidade conjugal, estava em adultério. Agora, se ela foi repudiada simplesmente por qualquer outro motivo, não pela infidelidade conjugal, não teria a possibilidade, obviamente, de ser um adultério, bem como o sujeito que separasse ou repudiasse a mulher, ele também não estaria em pecado se fizesse com um motivo, né? Até porque a carta de divórcio, podemos dizer assim, ou de repudiar, né? Ela era só para os homens que podiam dar, né? As mulheres não poderiam, tá? Tem essa espécie de machismo que eu falei naquele outro vídeo, ok? Abraço, Deus abençoe, e essa foi mais uma explanação da palavra e tirando a dúvida aqui no conteúdo edificante.